E aí, queridos? Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Tá tudo certo. Eu já vim trazer um pouquinho de acalento para esses corações nervosos de vocês, uma das grandes dúvidas que vocês têm em relação às matérias da faculdade, né? Eu decidi vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como essas matérias que, na minha opinião, foram as mais difíceis e o porquê que elas foram mais difíceis pra mim. E como elas podem não ser tão difíceis assim pra você também. Uma coisa que é fato, todo mundo que tá fazendo vestibular agora morre de medo das matérias da faculdade. Gente, eu tô pra falar pra vocês que as matérias do ensino médio, na minha concepção, algumas foram muito mais difíceis do que muita matéria que eu encontrei na faculdade, tá? Acredito que porque quando a gente tá na faculdade, a gente lida com matérias de coisas que a gente tem aptidão, né? Então, se você vai fazer veterinária, muito provavelmente você tem aptidão aí com biologia, com animais, com ciência no geral, então as matérias acabam fazendo mais sentido na sua cabeça e acaba sendo mais fácil, enquanto lá no ensino médio a gente tem que ter aquele estudo mais generalista, né, em que a gente às vezes não tem tanta aptidão. Eu, por exemplo, com matemática era péssima e tinha que estudar matemática, tinha que estudar física, né, enfim, então acabava que era muito mais difícil do que propriamente na faculdade. Como eu falei pra vocês, essa questão de dificuldade em relação com as matérias, ela é muito subjetiva, porque ela depende muito da sua habilidade, né, do que você gosta. Então, por exemplo, o que foi difícil pra mim pode não ser difícil pra você, e o que é difícil pra você pode não ter sido difícil pra mim. Isso varia muito por conta das habilidades individuais de cada aluno. Se você tá fazendo vestibular agora e você tá morrendo de medo das matérias da faculdade, a primeira coisa que você precisa saber com esse vídeo é que não tem necessidade, tá? Muito provavelmente vai ter muitas matérias que você vai adorar, que vai ser muito mais fácil, que você vai pensar, meu Deus do céu, se tivesse isso no ensino médio seria muito melhor. Tem esse medo na sua cabeça que às vezes pode até te impedir de pensar em fazer uma faculdade, já tira ele da sua mente, tá? Já descarta, que não tem nada a ver. A principal matéria, pra mim, que foi uma das mais difíceis, foi a biofísica. Por quê? Quando você entra na faculdade, tem várias matérias que são as matérias básicas, né? Que são as matérias pré-requisito para você poder chegar nas matérias mais difíceis, né? Ou mais elaboradas. Então você tem você tem química em alguns lugares, tá? Cada grade de cada faculdade é um pouco diferente. Mas na minha a gente tinha química, a gente tinha zoologia, a gente tinha biofísica, bioquímica, a gente tinha imunologia, enfim, essas matérias básicas, né? Matérias base pra gente poder entrar realmente naquelas matérias como clínica, como terapêutica, farmacologia, né? Que são matérias mais... que é o grosso mesmo da veterinária, que é quando você sente realmente que você está estudando uma medicina. Então, pra mim, pessoalmente, biofísica foi uma das piores matérias, muito porque eu acredito que eu não estava conseguindo entender o que a professora queria dizer. Maria de Fátima, aquele abraço, foi uma das melhores professoras, apesar de eu ter muita dificuldade nas matérias dela. Tive muita dificuldade em biofísica porque eu não entendia realmente o que a matéria precisava de mim, eu estudava errado. Quando eu percebi que eu estava estudando errado, eu comecei a me dar bem nela, mas eu fiz ela apenas 4 vezes. Primeira vez eu não consegui passar, segunda vez eu não consegui passar, terceira vez eu larguei, a quarta vez tomei vergonha na cara e consegui. A vida é essa, né, amor? A gente tem que falar quando é verdade, é verdade. Isso não me faz um profissional ruim, inclusive, né? Vocês estão aqui me ouvindo, talvez eu não seja tão ruim assim. Mas eu fiz 4 vezes biofísica. Tinha umas matérias que não eram tão difíceis, mas eu achava muito chato, cara. Que eram as matérias de cultura. Bovinocultura, suinocultura, equidicultura. Eu achava chato essas matérias, que são as matérias que a gente chama de produção, né? Que onde você vai aprender a produzir suínos, onde você vai aprender a produzir bovinos, enfim, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, enfim, essas culturas. Por que pra mim era chato? Porque geralmente em algumas culturas, principalmente forragicultura, que é uma matéria onde você aprende sobre pasto, né? Eu não fazia ideia que eu iria ter uma matéria só para aprender sobre pasto na faculdade. E você tem, que se chama forragicultura. Então você vai conhecer aí várias espécies de forrageiras, né? Aquelas gramas que o boi come. Você vai conhecer esses negócios todos. Depois que você se forma, você vai trabalhar com grandes, você vai trabalhar com pequenos, você não usa isso mais para nada, mas tudo é conhecimento, tudo vale muito a pena. As culturas, pra mim, me desinteressavam muito porque eu não queria mexer com animal de produção, mas eu sabia que eu tinha que estudar, porque a gente nunca sabe quais são as oportunidades que vão aparecer pra gente, e poderia me aparecer essa oportunidade e eu pegar, né? Mas suinocultura era legal, equidicultura era legalzinho, mas as bovinocultura, pra mim, e forragicultura foram bem complicadas, porque tinha muito cálculo.
E como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que não tem muita aptidão com matemática, né? Hoje em dia não tem um dia que eu não passo sem fazer conta, mas isso foi uma construção. Naquela época, quando eu estava indo na faculdade, pra mim fazer conta era um negócio muito custoso. Então as bovinoculturas foram um pouquinho difíceis pra mim. Tem gente que acha que as matérias, né, como clínica, clínica de grandes, clínica de pequenos, cirurgia, técnica cirúrgica, obstetrícia, são as mais difíceis. Na verdade não são, tá? Na verdade elas são as mais legais, mais divertidas, então você acaba prestando mais atenção, ficando mais empenhado, porque é quando você realmente sente que você tá virando médico veterinário. Então não se preocupe com essas matérias, elas não são tão difíceis, elas são realmente muito interessantes. Tem muito conteúdo a se estudar, mas falar que elas são difíceis, não, pode ser que você tenha aptidão mais estudando dermatologia do que estudando a parte endócrina. Vai ter mais ou menos isso, mas elas não são difíceis não, né? A não ser que realmente você queira algo muito, sei lá, você queira mexer com inspeção e você não tenha nenhuma aptidão com clínica, talvez você ache clínica chato. Mas, no geral, são matérias muito interessantes realmente por essa percepção que a gente tem de estar se tornando médico veterinário estudando elas. O que eu queria com esse vídeo é que você que está indo fazendo vestibular ou você que está no início da faculdade, que você não se desmotivasse por conta dessas matérias, tá? Elas não significam que você vai ser um péssimo profissional, tá? E eu, para poder falar, eu fiz 4 vezes biofísica, foi a matéria que eu tive mais dificuldade no curso inteiro. Isso não significa nada, significa só que você teve certa dificuldade em determinado momento da sua vida. Não fiquem com medo em relação às matérias da faculdade, elas são super tranquilas, contanto que você estude, não dá pra fazer milagre. Se você não estudar, é óbvio que tudo vai ser difícil, tudo na vida é difícil quando a gente não se esforça, tá? Mas não fiquem com medo, não criem uma barreira com a questão dessa entrada da faculdade achando que vocês não vão conseguir, porque vocês vão. Vejo vocês no Instagram, é @LuizaQuintela, vou botar aqui embaixo, me segue lá, porque lá eu posto conteúdo todos os dias, ao invés daqui que eu boto toda semana, né? Então lá você vai ver todos os dias uma overdose de Luiza Quintela, tá bom? Beijo, amores, até a próxima!